Exame Nacional do Ensino Médio. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis de cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Um anel aromático, dois átomos de nitrogênio em dupla ligação, outro anel aromático, que naturalmente se ligam ao seguinte grupo igual a esse e ao anterior grupo igual a esse. Então, está aí retratado o anel benzeno, os dois átomos de nitrogênio e um segundo anel benzênico, dando uma estrutura com este comprimento. Ao aplicar uma luz de 365 nanômetro, vai provocar a transformação desta estrutura, como diz o texto, neste polímero azobenzeno, vai provocar uma alteração do polímero a ponto de diminuir o comprimento. O comprimento que era este passou a ser este. Houve uma diminuição na placa de silício. O que houve efetivamente? O anel benzênico continuou mesmo. O segundo anel benzênico continuou mesmo. A alteração ocorreu aqui. Os dois átomos de nitrogênio que estavam numa posição, agora os dois átomos de nitrogênio estão numa posição diferente. Ao voltar para um comprimento de onda maior, vai provocar a volta desta estrutura menor para esta estrutura maior, que simplesmente vai implicar na alteração da posição dos átomos de nitrogênio, indicados pelo átomo mais escuro. O fenômeno do movimento molecular, promovido pela incidência da luz, decorre do: letra A, movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. B, isomerização das ligações N-dupla-N, sendo a forma cis de comprimento mais compacta do que a trans. C, tautomerização das unidades nanométricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. C, ressonância entre os elétrons π do grupo azo e do anel aromático, que encurta as ligações dupla. Letra E, variação conformacional das ligações N-dupla-N, que resulta em estrutura com diferentes áreas de superfície. Vamos para a lousa? Esta questão merece. Quero começar a explicação com esta aula anterior, que eu gravei o ano passado, está lá no meu site, sobre a energia química na visão, pelo envolvimento do mesmo assunto. O que é visão? Visão é o resultado de impulsos elétricos do olho para o cérebro. Mas como é que funciona? A dissociação da capsina, que é uma proteína, emite sinal elétrico, captado pelo nervo óptico e transmitido para o cérebro, que registra a imagem. Mas que capsina, que impulso elétrico? Bom, vamos então começar com a vitamina A. A vitamina A da cenoura, etc., é esta estrutura orgânica que apresenta um anel
que não é aromático, porque não tem as três duplas que se alternam com simples, que apresenta radical metil, radical metil, radical metil, e apresenta uma cadeia aberta, acíclica, ligada na cadeia cíclica. Então, é uma cadeia mista. E quero te mostrar de importante nessa estrutura esta ligação entre o carbono 11 e o carbono 12. O carbono 11 seria este carbono aqui, e o carbono 12 seria este daqui. Quem é que está ligado ao carbono 11? Está ligado uma grande estrutura, que é esta da esquerda. E quem faz a quarta ligação? Simplesmente hidrogênio, que a gente omite. E no carbono 12? No carbono 12, este carbono está ligado a uma estrutura R', que é uma estrutura orgânica também, mas diferente da anterior. E a quarta ligação do carbono 12 é novamente H. Pois então, pela aula 269, tu pode rever, acontece o fenômeno da isomeria geométrica. Tu que está vendo um composto, fique sabendo que tu está vendo pouco. São dois. Por que são dois? Porque se o carbono da dupla apresenta grupos diferentes ligados a ele, nos dois carbonos da dupla, há a possibilidade concreta de, no espaço, serem dois. No espaço, terceira dimensão, sim, dimensão número 1, dimensão número 2 e dimensão número 3. Se você considerar um plano que passe, que seja perpendicular à dupla, tu poderá ter grupos iguais do mesmo lado deste plano, que caracteriza a situação cis, mesmo lado, ou Entangent, como dizem os alemães. Este composto, que para nós é vitamina A, chama-se aldeído retinal. Aldeído? Por que aldeído? Porque ele tem COOH na extremidade. A função química é aldeído. É o retinal na sua forma cis. E, da mesma forma que, em função do plano perpendicular, deixou a possibilidade de grupos iguais, a possibilidade de, no carbono 11 e no carbono 12, ocorrer uma inversão espacial. Em função do plano que passa pela dupla, em função deste plano, eu posso ter o H, que anteriormente estava na esquerda no carbono 11 e diz para cima no carbono 12, agora possa estar um do lado de cima, outro do lado de baixo, ou de lados opostos, numa situação trans. A isto nós chamamos o mesmo composto, também retinal, também na forma de aldeído, na sua estrutura trans. Aonde, claro, se o H, que estava um para lá, outro para cá, de forma oposta, terá os seus radicais, o R para esta posição e o R' para a posição contrária. Tanto o R quanto o R' estão opostos, como os H's. Bom, isto é isomeria geométrica, espacial geométrica, que ocorre quando há dupla ligação e ligantes diferentes nos dois carbonos da dupla. Podem ser ligantes iguais, para ficar mais fácil a análise de quem está do mesmo lado e do lado oposto, ou podem ser todos diferentes, sendo que nós vamos considerar cis os grupos mais pesados, de maior massa molecular, será dada a situação cis ou será dada a situação trans. Que nesse caso, peguei o H, que é o mais leve. Bom, e daí? E daí que a tal da capsina é que emite sinal elétrico. Mas quando é que a capsina emite sinal elétrico? Quando ela se liberta.
A capsina, ela está enrolada, ela está solúvel no cisretinal. As estruturas orgânicas, elas se encaixam. Se encaixa bem, é bem solúvel. Se não encaixa bem, é pouco solúvel. Pois a tal da capsina é caprichosa. Ela se dá bem com a estrutura cis, aonde, estando do mesmo lado, a estrutura faz esta, digamos, curva. Enquanto que quando está quase numa linha reta, ela não se encaixa. Portanto, capsina enrolada e capsina desenrolada. E se diz a isso o termo dissociar. Numa lembrança de uma molécula que dentro d'água se dissocia em, por exemplo, Na+, e C-elementos. Essa dissociação, entre aspas, liberta a capsina e lá vai aquele impulso elétrico, aquele sinal. Isto é a visão. Então, tu que está me olhando, tu está recebendo de mim um fóton. Este fóton, esta luz é que provoca a mudança do retinal. Ao mudar o retinal, é que tu provoca a dissociação, é que tu provoca o registro no cérebro da imagem. Então, continuamente está havendo essa mudança. E o professor Henrique Thoma, celebridade mundial em química, professor da USP, no laboratório B da USP, aonde o laboratorista dele é o meu filho, Alceu Totti Júnior, o meu orgulho de química. Ele bolou esse artigo, como milhares de outros que ele tem publicado. Ele diz que a flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero azobenzeno, a um material suporte em 2 comprimentos de onda. Bom, como vimos no texto, aqui está o polímero, que é uma macromolécula formada de benzeno e de nitrogênios. É aqui que eu quero começar. O nitrogênio molecular, estabilíssimo, muito estável, ele só quebra através de choque elétrico. O nitrogênio, ele tem uma tripla ligação. E o vedete do nitrogênio é a amônia, o NH3. Quando um dos Hs é substituído, ou 2 ou 3, por radicais orgânicos alcoílas ou arilas. Arila é quando o radical é aromático. Quando for substituído seus Hs por radicais orgânicos, dá amina. Sendo que existe uma parecidinha chamada amida, muito usada em remédios. As amidas têm uma característica importante, tem o mesmo NH2. Só que o H que está faltando foi substituído por um radical oriundo de um ácido. O ácido acético me dá o acetil. Então você tem aqui acetilamina, que é uma amida. Tem o D de dar. Uma das características das aminas é ser base de livros. Já as amidas não têm essa característica. E voltando à situação de N com N. O N com N original é tripla. Agora, o N com dupla, N com dupla é imina. Assim como temos amina, nós temos imina. Qual é a característica da imina? É ter dupla entre os carbonos. Temos então um H e um radical. A estrutura desse azobenzeno é uma coisa que lembra as iminas. Porque tu tens N com dupla N, no lugar desse H tu tem um anel aromático e o SR seria outro anel aromático. Portanto, nós temos uma situação de N dupla N. Quando
este material, que é um polímero de azobenzeno, recebe um fóton. Aqui foi dito fóton. O que é fóton? Fóton é um grão de energia. E a energia é proporcional à frequência. A energia é proporcional à frequência. E a frequência, vezes o comprimento de onda, dá a velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética, vamos dizer com velocidade constante, se bem que no calor aumenta um pouquinho. Se o V for igual, quando o comprimento de onda for menor, o que é maior? A frequência. Portanto, numa onda eletromagnética de 365 nanômetros e uma onda de 420 nanômetros, a de 365 nanômetros tem comprimento de onda menor, então tem frequência maior. Em alta frequência, esta estrutura de azobenzeno se transforma naquela, aonde a distância que era D, agora ficou D2, ficou uma distância menor. Explique se for capaz. Bom, a explicação começa tudo bem entendido. Se fosse carbono sp3, seus ângulos, apesar de parecer 90, são de 109. Como eu estou falando de carbonos sp2, que são todos esses carbonos mostrados, o ângulo tem que ser de 120. Perfeito. Então, a estrutura angular tem que respeitar o ângulo de 120. Se fosse com duas ligações π, ou na tripla, ou em duas duplas, nós teríamos então ângulo de 180. Muito bem. Dito isso, vamos então à história. Esta situação que lembra a imina. Esta situação lembra esta. Esta situação é quando eu tenho dois carbonos com dupla, aonde os ligantes são diferentes nos dois carbonos. Então me dá a situação em que perpendicularmente à dupla os grupos estão do mesmo lado e perpendicularmente à dupla os grupos estão de lados opostos, grupos de referência, ou que sejam iguais ou que sejam os mais pesados, de maior massa molecular. Similarmente, a situação cis, que é os Hs do mesmo lado, e trans, que é os Hs de lados opostos, similarmente, é o que acontece aqui. Não existe a quarta ligação. No carbono, são 4 ligações. No nitrogênio, são 3 ligações. Ou com tripla, ou com dupla, ou com simples, são 3 ligações. 2 para o N e 1 para o C da estrutura orgânica. Mesmo assim, isto está muito mais para trans, tu não acha? Do que para cis. Esta estrutura não é a cara da estrutura cis da isomeria geométrica. Por quê? Porque os agrupamentos estariam do mesmo lado do plano que passa pela dupla. Enquanto que aqui, em relação ao plano que passa pela dupla, os agrupamentos estão em trans. É aí que está a explicação. Houve, como diz o título, um movimento molecular fundamentado pela luz. Diante do fenômeno fotoquímico, há diminuição de espaço entre as moléculas, originando pesquisa fabulosa. E logo, logo, o Henrique Thoma vai trazer novidades. E nós respondemos, então, que o motivo é a alternativa B do texto que nós mostramos. A alternativa na qual houve incidência na isomeria cis-trans. Foi por isso que o espaço encurtou, porque há uma disposição dos grupos aromáticos mais próximos, diminuindo a distância. Tote ao seu dispor.